Sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional Labora Litames, Desafios de Ensino e Pesquisa em História Antiga e Medieval. Eu sou a Thalita, dando aqui continuação como moderadora, agora desta mesa, intitulada Combates pela História 1, Ensinos de História e Arqueologia Antiga e Medieval. Essa mesa será composta pelo mestre Felipe Leonardo Ferreira, com o trabalho Saberes Arqueológicos no Ensino Básico Público, as ações educativas do LABECA aplicadas ao projeto Mínimos Interdisciplinar, o professor Dr. Tiago Pereira da Silva Magela, com o trabalho Ensino de História Medieval em Esportes de Combate, e pela professora doutora Verônica Aparecida Silveira Aguiar, com o trabalho Ensino de História Medieval nas Amazônias, os currículos, as leituras e as narrativas em disputas. Lembrando que os vídeos dessa mesa estão disponíveis no canal do YouTube, então, caso alguém queira assistir, e já antecipo aqui um elogio aos três vídeos excelentes e muito interessantes. Bem, a gente vai seguir a dinâmica, né, já das outras mesas. Eu vou fazer algumas perguntas a vocês. No segundo momento, vocês podem fazer perguntas entre vocês. Além disso, também teremos as perguntas do chat do YouTube. Tudo bem? Bom, eu vou seguir aqui a ordem que está na programação. E vou começar com o Felipe. Felipe, achei muito interessante o projeto, né, esse projeto interdisciplinar, e eu queria começar exatamente fazendo uma pergunta do final da sua experiência nesse projeto, né? A gente veio aí da palestra da professora Ana Paula, falando da importância de se estudar a história antiga, medieval, e que é o debate de vocês, né, que são... as questões, que foram as questões que vocês trouxeram, como você avalia, ou como você avaliou a conscientização histórico-crítica dos alunos após as aulas do projeto? Você percebeu alguma mudança, ou, enfim? Então, boa tarde a todos e todas, né? Agradeço a oportunidade aqui de apresentação no evento. Eu acho essa uma questão central, eu até deixei aqui para anotar, para depois perguntar para os outros colegas, que eu vi que esse ponto toca nas outras pesquisas, né? Essa questionalidade que eles fazem sobre o ensino de história antiga e medieval. Eu acho que mais do que justificar por que a gente tem que ensinar história antiga e medieval, eu acho que eu inverto a pergunta, eu falo, por que não, né? Se em todo lugar se ensina, por que não aqui? Né? Sobre a questão de como os alunos perceberam, como foi essa recepção no final, principalmente no presencial, isso foi mais fácil de sentir, né? No modelo online, isso já não foi tão simples, porque nem todos queriam abrir a câmera, né? Aquele negócio que o aluno fica meio se escondendo ali pelo avatar ali do desenho animado, mas com força a gente vai, né? Com um tempo a gente conseguiu. No modelo presencial, que foi o que eu fiz em 2019, eu sempre passo um questionário. Então, num questionáriozinho do que eles acham que é a matéria, no caso era arqueologia e história antiga, o que eles tinham de concepção espontânea daquilo, porque às vezes eu consigo, às vezes não, a maioria das vezes eu consigo trabalhar a partir daquilo, ou para desconstruir, ou para complementar, né, para a gente conseguir trabalhar a partir do que eles já conhecem. E eles já tinham algum contato com alguma coisa de arqueologia, né? Eu peguei ali era o 7º, 8º ano, então eles já tinham visto alguma coisa de jogo, alguma coisa, igual eu mencionei lá do Ethan, do Uncharted, né? Acho que já está até velho, que para eles isso aí já é PlayStation 3, já é velho, né? E eles já tinham visto da Lara Croft, algum filme. O Indiana, então, é pré-histórico para eles, mas eles já tinham essa memória. E aí a gente foi trabalhando a partir disso, vinha aquelas concepções de dinossauro, não, a arqueologia não trabalha com dinossauro, dos esqueletos, não, a arqueologia também não trabalha com esqueleto. Daí a gente foi trabalhando pouco a pouco, e por meio desse questionário inicial e o final, né, o final eu não apliquei nem o questionário para eles, foi mais uma conversa, porque a dinâmica do Amorim funcionava assim. Quando você pedia para os alunos, sei lá, escreva aqui um questionáriozinho para mim, eles ficavam um pouquinho mais resistentes, eles estavam mais acostumados a sentar em roda, porque a dinâmica de lá é um pouquinho diferente.
Então, conforme a gente foi percebendo isso, no último dia de aula a gente fez isso, né? Tava eu, o Antônio lá, e a gente colocou, as cadeiras já ficam normalmente em roda, e a gente foi perguntando para eles o que eles aprenderam, o que era cultura material, como que você faz a investigação, tal. E algumas respostas foram interessantes, no sentido de que a partir do objeto que a gente tem hoje na contemporaneidade, através dos instrumentos lá, das coisas que a gente tinha ensinado para eles, falam, não, mas agora eu pego uma coisa, eu fico pensando como essa coisa foi feita. Eu falei, puta, isso aí para mim já valeu o curso, porque é isso que eu quero, que você perceba a cadeia produtiva de como essa coisa foi feita. Ela foi feita por uma máquina? Ela foi feita manualmente? Ela é feita em escala enorme, gigantesca, como as coisas que chegam da China para a gente? Como que essa coisa foi feita, né? Para você ter uma ideia das relações sociais que estão por trás dessa coisa. Como é o 9º ano, 7º ano, eu já fiquei super contente com esse tipo de resposta, que eles olhavam para uma coisa assim e já começavam a se imaginar onde que foi feita. Eles olhavam lá, made in China, made in Taiwan. Eu falei, raramente você vai encontrar uma coisa made in Brasil, viu? Pode ter certeza que de eletrônico aqui não vai. Mas não vou cansar vocês, vou ouvir os colegas também. Depois a gente bate mais bola sobre isso. Muito bom, Felipe. Eu acho que essa é uma das grandes satisfações do professor, né? Quando você percebe que o seu aluno para pensar, né? E seguindo esta linha, né, do pensar, eu vou passar agora para o Tiago. Tiago, seu vídeo, né, seu trabalho me deixou extremamente inquieta, porque você traz, né, uma série de reflexões e levanta uma série de problemas que neste ano de pandemia, até como o Felipe falou, né, muito mais difícil de trabalhar nesses últimos tempos, o seu trabalho, assim como o da Verônica, escancaram problemas da nossa educação, né? E aí você traz lá que, de acordo com o Biesta, a educação tem que ser pensada em dimensões: a qualificação, a socialização, a subjetivação. Mas que essa qualificação e a subjetivação acabam ficando de lado no debate, na maioria das vezes, e aí um dos resultados está na BNCC, né? Pensando nessas dimensões, e aí é mais para que você, né, que a gente possa aprofundar o que você já trouxe no vídeo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a importância de se estudar, então, a Idade Média, e aproveitando o Felipe aqui, né? Por que não? Né? A Idade Média ou a própria história, né? É um espaço mesmo para que você possa aprofundar aí. Bom, Thalita, obrigado pela pergunta. Queria agradecer aos organizadores aqui por esse espaço. Tem sido muito interessante. Eu tenho tentado assistir o maior número possível de vídeos, mas infelizmente as demandas da escola vão fazendo com que a gente assista um ou outro e depois, com mais calma, volte. É importante dizer que essa pesquisa começa em 2017. Eu tenho muito a agradecer aos meus estudantes na Universidade Federal Fluminense, no campus dos Goytacazes, né? Então, é a partir dali que eu começo a fazer uma reflexão a respeito disso, e na época estava muito candente a questão da BNCC. Ainda estava em disputa, digamos assim, a BNCC. E aí, eu acho que é importante dizer que quando eu estou pensando ali a dimensão da qualificação junto com o Biesta, é a qualificação para a vida, não a qualificação para o mercado de trabalho. Então, isso significa, em outras palavras, que aprender história medieval pode ser usado por um aluno para nada, como pode ser usado para ele se inspirar e fazer um rap. Ou pode ser uma inspiração para ele criar um jogo de videogame. Eu não sei como ele vai usar essa aula, mas ele vai usar de alguma forma. Ou não vai usar. Isso faz parte do ensino e aprendizagem. E é algo que eu também toco no vídeo, né, porque eu acho que é importante destacar essa dimensão de um desenvolvimento de uma linguagem da aprendizagem, né, Thalita, que vai se desenvolver a partir de uma lógica de mercantilização da educação. Então, é importante destacar isso, porque aí eu chego no centro da pergunta, que é o seguinte: o que está em jogo não é só a história medieval, mas é a história.
A história como ciência, a história como disciplina escolar. É isso que está em jogo. Então, mais do que, eu imagino que nesse momento, mais do que uma defesa somente da história medieval, é necessário fazer uma defesa da história. Isso é muito sério. Eu acho que eu fiz esse vídeo, a participação, agradeço a Verônica por ter me enviado, porque eu acho que esse é um tema muito sério que a gente precisa sentar para discutir, como medievalistas, como historiadores. E aí, passando para a parte da subjetivação, para fechar, que eu não quero falar muito, eu tenho procurado entender essa parte, essa dimensão da subjetivação, a partir de uma ferramenta que eu tenho utilizado que se chama diários. Então, peço para os meus alunos, ao final de cada aula, quando eles chegarem em casa, escreverem o que eles acharam da aula, se essa aula lembrou eles de alguma coisa, se eles não aprenderam nada. E aí agora o pessoal deve estar se perguntando, mas então, o que eles estão escrevendo nesses diários? As mais variadas coisas possíveis. Então eu pego o diário, às vezes o aluno escreve, professor, eu estava muito desatento, não entendi nada. Ok. E aí eu escrevo, respondo a ele, poxa, que pena. Então, dá uma lida no capítulo de novo e me pergunta se tiver alguma dúvida, que aí a gente vai conversando. Como eu também já peguei diários em que o aluno fez uma referência ao jogo. Poxa, professor, quando você falou tal coisa, eu lembrei de tal jogo, por causa disso, isso e isso. E aí eu faço uma pergunta para ele e na próxima aula eu vejo o que ele respondeu junto com o diário da aula seguinte. Então, a partir daí, eu vou conseguir ter uma dimensão do processo de ensino-aprendizagem, do que eles conseguiram aprender da aula, e também deles, de quem eles são como sujeitos. Porque muitas vezes certas coisas passam despercebidas em sala de aula. E a partir dali eu consigo ter uma dimensão de quem é o aluno X, o aluno Y, pelas referências que eles vão soltando. Então, referências a filmes, séries, a uma roupa que ele viu no shopping. Professor, a imagem que você me mostrou parece uma roupa que eu vi quando eu fui no shopping com a minha mãe. Aí está lá no diário dele. E é muito interessante, porque a partir daí você consegue avançar outras questões e também replanejar as próximas aulas, a partir dessas dimensões subjetivas. Mas, enfim, para fechar, quando o Biesta está pensando nessa dimensão subjetiva, eu acho que esse é um elemento-chave, é de trazer à tona todas essas construções do sujeito que são negadas, digamos assim, nos currículos prescritos. Então, é evidente que isso acontece no ensino básico, mas também acontece no ensino superior. E é uma coisa que eu acho que a gente deveria discutir em algum momento, é o fato de que o ensino superior também se nega a refletir a respeito da sua didática. Bom, mas vou parar por aqui que eu já falei demais. Obrigado, Thalita, pela pergunta. Imagina. Na verdade, a gente vai retomar daqui a pouco, vou voltar em um ponto que você comentou agora, mas antes eu vou pegar o gancho do final da sua fala e passar para a Verônica, né? Quando a gente fala na educação, não basta pensar na educação básica, a gente tem que pensar no ensino superior. E aí a Verônica traz para a gente esse mapeamento das disciplinas, das ementas, né, dos projetos pedagógicos, dos cursos de licenciatura em História. Então, disciplinas, pensando, né, ela traz ali a História Medieval, que muitas vezes é tratada junto com História Antiga, numa disciplina de 60 horas. Claro, você vai falar 60 horas, são 3 horas na semana e tal, mas como que você trata antiga e medieval em 3 horas? É difícil para a gente tratar só medieval ou só antiga em 3 horas semanais no ensino superior, né? Que é a discussão que a Verônica traz. Então, Verônica, de novo, não é exatamente uma pergunta, é uma problemática para a gente ampliar a discussão. Além da carga horária, você faz um outro apontamento que é extremamente importante e problemático, que as ementas não são feitas por professores medievalistas. Se a gente pegar lá os documentos do MEC, do INEP, a gente vai ver claramente que o projeto pedagógico do curso deve ser feito pelo colegiado, não por um único professor
ou não por um grupo restrito, né? Exatamente para evitar esses problemas, para que seja o mais amplo, né, o possível, o currículo. Bom, como que a gente vai ter, então, bons professores em sala de aula, ou mesmo professores que conseguem se fazer ouvir no debate? E aí, um dos pontos que o Tiago trata no vídeo, né, que os especialistas da área são eliminados da discussão, muitas vezes, se a gente tem uma formação relegada, né? A gente não forma um bom professor e depois quer um ensino de qualidade, um ensino maravilhoso. E aí, vou retomar o Tiago aqui de novo. Tratar a qualidade aqui não no sentido mercadológico, mas de crescimento, de possibilidade intelectual. Então, queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses dados que você coletou. Bom, primeiramente, queria agradecer pela perguntas e questionamentos da Thalita. Também queria agradecer aí os colegas presentes nessa mesa, professor Tiago Magela, professor Felipe. Eu penso que todos trouxeram contribuições interessantes para dialogarmos. E aí, respondendo à pergunta da professora Thalita, então, eu acho que você tocou em algumas questões fundamentais para a reflexão, que é quem elabora esses projetos políticos pedagógicos? Geralmente é nomeada uma comissão no departamento, e aí dessa comissão depois é aprovado no colegiado dos departamentos de licenciatura em História. O problema é que, no caso da região amazônica, nós temos ausência de docentes com a especialidade em História Antiga ou História Medieval na maior parte dos departamentos. Então, assim, a gente não tem esses docentes especialistas nessas áreas e muitas vezes os especialistas nas áreas não são consultados. Então, acaba que o projeto político-pedagógico, ele ganha, né, o corpo, o formato do seu departamento, né, de quem participa da comissão. E muitas vezes os livros que são elencados, né, os conteúdos, são baseados naqueles livros que tem nas bibliotecas. E muitas vezes essas bibliotecas, o livro físico, ele é desatualizado, é uma edição muito antiga, né, e eu entendo que tem que ser feita a consulta dos livros que existem nas bibliotecas, porque é um dos critérios do MEC para se aprovar um curso de licenciatura em História é se aqueles livros que estão no projeto político-pedagógico do curso existem na biblioteca. Então, a gente tem vários problemas. Um deles é a ausência de especialistas na área, na região amazônica. O outro é a desatualização, muitas vezes, dos livros físicos nas bibliotecas, e mais a questão de que para você realmente, né, formar um bom professor para a educação básica e também um bom pesquisador, porque a gente tem que lembrar que alguns alunos, depois do curso de licenciatura em História, vão fazer mestrado, né, mestrado, seja ele acadêmico ou seja um mestrado profissional de ensino de História. Então, assim, faz falta não só a questão dos conteúdos de História Antiga e Medieval terem uma carga horária maior, como também faz falta um conteúdo diverso, como a gente vem discutindo aqui nesse congresso, nesse evento. Então, assim, a gente não pode ter um currículo voltado somente para um tipo de escola histórica, né? Por exemplo, a escola histórica dos análises. Acho que a gente tem que ter outros modelos, outros questionamentos também, para que a gente tenha, principalmente, uma valorização dos medievalistas brasileiros, dos antiquistas brasileiros. Porque senão fica assim, um ensino... Aí é muito fácil você dizer que o professor de medievalista é um eurocêntrico, né? É muito fácil você dizer que um especialista em antiguidade é também um eurocêntrico, quando ele nem é consultado para se formular esses projetos políticos pedagógicos. Então, é por aí, né? Acho que a gente tem que lembrar também
que os projetos político-pedagógicos, as emendas, os currículos, eles são frutos de muitas disputas, inclusive disputas não ditas, né? Então, aí fica bastante complicado você ter um bom aluno, um bom professor, um bom pesquisador, se você não tem diálogo, principalmente diálogo entre as diversas áreas, que são áreas básicas, conforme aí as diretrizes do MEC. Obrigada, Verônica. Fica difícil, né? Não dá para fazer milagre na educação se a gente não consegue o mínimo na formação. E aí, ainda, né, neste sentido, você e o Tiago acabam trazendo uma questão até que a Ana comentou agora há pouco, né, dessa narrativa eurocêntrica, né? Bom, vocês já apontaram aí alguns elementos para permanência dessa narrativa. Vejam, não é que nós não podemos usá-la, mas é mostrar que ela não é a única, né? Que é um pouco do que você falava agora há pouco. Então, se vocês quiserem até comentar sobre isso, porque você traz isso, né? Falando da falta de diversidade nas sociedades medievais, e o Tiago também traz, quando ele vai falar ali dessa visão da Idade Média, né, ainda numa Idade das Trevas, e de fato, se a gente pegar um livro didático, dá um certo desespero para a gente que estuda a Idade Média, de tamanha do simplismo, né, e da generalidade com que é tratado. Então, e aí, Felipe, se você quiser aproveitar, inclusive, entrar neste debate, né, que você trouxe, né, os alunos tinham alguma ideia, mas eles foram lá no dinossauro, e no esqueleto. Como que a gente fica dentro desse discurso? Quem começa? Eu começo? Pode ser, pode ser. Então tudo bem, obrigado, pessoal. Então, sobre essa questão do eurocentrismo e tal, isso toca também história antiga e arqueologia, né? A gente não pode esquecer que a disciplina de arqueologia, ela foi muito influenciada por essa questão colonialista, eurocêntrica. Eu acabei de ver a postagem de um colega hoje de manhã falando que era uma tirinha, uma brincadeira, né? Mas que os ingleses só não levaram as pirâmides porque era muito pesado, né, lá do Egito. E é um pouco verdade, é uma tirinha, mas é um pouco verdade isso. E na história antiga também há, porque aí já seria uma grecocêntrica, uma romanocêntrica, né? Nem só eurocêntrica, é mais específico. E uma das formas que a gente tem de lidar, até em um outro evento, eu cheguei a comentar sobre isso, é mostrando que existiam outros povos ali, existiam outras realidades ali, que não só dos gregos, na verdade eles nem se achavam gregos, né? Cada um tinha um nome, eu sou jônico, eu sou eólio, e tem as subdivisões ali dentro. E um trabalho bastante interessante que vem sendo feito já aqui por brasileiros, isso eu bato sempre nessa tecla, né, pelo LABECA, pelo Laboratório de Estudos da Cidade Antiga, e também pela Universidade de São Paulo, que são os grupos que eu mais conheço, né, porque me formei lá. E então o pessoal está estudando a Grécia, mas está estudando, por exemplo, no meu caso eu estudei a Sicília. Então eu entrei em contato com os gregos, helenos, que viviam na Sicília, mas eles não se achavam helenos gregos nesse sentido, eles tinham outros tipos de identidade ali, e eles conviviam com outros povos, helínios, cicanos, cíclos, que viviam ali na ilha. E também, se você for ver em outros lugares do mundo grego, desse Mediterrâneo, né, eu tentei mostrar isso para os alunos. Olha como o Mediterrâneo era um lugar, um lugar intenso, de mobilidade. Ele, mais do que separar, ele junta. Né? Você tem os egípcios navegando, os gregos navegando. Estou chamando esse grande grupo de gregos só para que a gente não perca o fio da meada, mas tem, sei lá, os povos ali, os berberes do norte da África, tem os íberos, que também é uma pluralidade enorme. Eu tenho um colega, o Rodrigo Lima, estuda esse pessoal, os tartesos, todo mundo estava ali, aquela galera. Então, mostrar essa diversidade no mundo antigo é uma forma já da gente já desconstruir, já ir desconstruindo essa ideia meio eurocêntrica, meio que você pega só alguns autores, como a professora Verônica levantou. Isso foi uma questão que eu percebo às vezes. Há um duplo caminho aí, porque antigamente falavam que não tinha pesquisadores brasileiros na área de medieval de antiga, por isso que eu recorria ao pessoal lá de fora.
Tudo bem, há 20, 30, 40 anos atrás isso era verdade. Mas hoje em dia já não é. Hoje em dia não é. E aí a gente tem uma pressão, porque às vezes o pessoal pega a sua pesquisa e fala, nossa, mas você não citou ninguém de fora, não citou um grego, um francês, um alemão pedindo para você uma salada de frutas de autores ali, não percebeu que você citou brasileiros ali. Eu fiz esse esforço no meu mestrado, por duas razões. Uma porque minha orientadora tinha essa consciência, ela puxava minha orelha, e outra porque eu não leio inglês assim maravilhosamente bem, eu leio mais rápido português. Então eu recorri primeiro aos colegas. Putz, que acervo enorme eu tenho aqui no Brasil. Eu não posso reclamar que não se estuda grego no Brasil. Tem um monte de brasileiros estudando gregos no Brasil. Gregos, não só esses, né? Como eu comentei, o pessoal do museu estuda vários outros grupos, helenos e não helenos, nessa seara. Então, esse é um ponto. A gente tem que levantar essa bandeira. Falar, opa, tem pesquisador sim. Opa, não dá para reclamar que você não tem mais acesso, porque se você tiver internet, você vai lá no banco de dados da universidade, você baixa o PDF. Então, essa foi uma das saídas que eu levantei para trabalhar com os alunos. Olha, o mundo, a gente está tratando Mediterrâneo, no manual de vocês aí está só gregos, né? Estava só romanos, mas existe uma galera enorme aqui dentro, uma diversidade enorme aqui dentro que a gente tem que trazer, vocês têm que saber que existe. E que estavam influenciando, eles não estavam só sendo influenciados. Então, esse foi um dos caminhos que eu tentei traçar ao longo da minha trajetória nesse curso de 2019. Obrigada, Felipe. Tiago, você... Sim, eu acho que esse tema, acho que volta e meia ele reaparece, né? Principalmente quando você está falando de ensino de história medieval. Eu acho que ele parte de um grande problema epistemológico, que é entender o que significa a própria história. Retorna a esse problema, porque vou dar um exemplo muito prático. Há 2 ou 3 semanas atrás, eu abri meu livro didático com os alunos para tratar de África antes da chegada dos europeus, e os povos africanos que apareciam no mapa da África eram aqueles que tinham sido escravizados. Bom, você está tratando dos povos africanos, mas está tratando dentro de uma estrutura ainda de pensamento eurocêntrico. E aí, o que eu tentei fazer? Eu falei, olha, que outros povos existem nessa África, nesse período que a gente está estudando? Olha lá o chifre da África, tem algum povo ali marcado? Não tinha nada. Ignorava-se a Etiópia, o chifre da África, que tinha uma importância absurda no comércio com o Oriente. Então, eu acho que assim, quando se faz essa crítica, muitas vezes, é uma crítica muito rasteira, porque se associa a história da Europa a eurocentrismo. Mas, insisto, é uma crítica que é rasteira, mas que, digamos assim, é muito bem acolhida por algo que a Verônica tem destacado, que é essas disputas pelo currículo. Né? Então, cada vez temos menos recursos financeiros para pesquisa no Brasil. Então, acho que é óbvio que esse tipo de senso comum acadêmico, vamos chamar assim, né, é bem-vindo nesse determinado momento para certas áreas. Eu acho que a gente não pode ser inocente de não perceber esse movimento. Agora, é evidente que a própria história medieval produzida no Brasil ela precisa se repensar. E se repensar significa repensar a própria história da Europa medieval, que ignorou durante muito tempo os subalternos. E aqui só para dar um exemplo que o professor Mário Jorge já tinha destacado no vídeo dele. Esse é só um exemplo. Uma outra questão é que quando você monta um curso de história medieval para a graduação, se você propõe uma dinâmica diferente daquela dinâmica, digamos assim, já tradicional, super básica, cronológica, com temas clássicos, passagem da antiguidade ao feudalismo, feudalismo, igreja, se você propõe algo muito diferente daquilo, opa, seus colegas, o que é isso? Tem que seguir a emenda. Como assim você não está seguindo a emenda? Como assim você vai falar de África? África, o professor de África fala na História da África 1. Então, isso vai criando constrangimentos para a própria, digamos assim, para esse próprio movimento de romper com esse eurocentrismo. Agora, insisto, não adianta simplesmente alargar a escala espacial, porque isso não vai resolver o problema do eurocentrismo. É preciso encarar esse problema de forma séria, de repensar essa própria dinâmica do que é o medieval.
né? Eu acho que em outro congresso eu cheguei a falar, talvez medieval tenha se tornado mais um problema do que uma solução, uma etiqueta problemática para a gente definir esse período de tanto a 1500, né? Esse tanto também tem que ser definido, porque alguns autores incluem, por exemplo, o Império Romano, né? Então, a estruturação do Império Romano, e é legal que o Felipe está aqui, alguns autores dizem que a estruturação do Império Romano entraria num grande período histórico pré-moderno, né? De grandes conexões, uma primeira grande conexão no Mediterrâneo, né? Chegando até o Oceano Índico e por aí vai. Então, veja, é necessário repensar todas essas bases que estão muito bem estabelecidas, muito arregimentadas, e mexer em certas tradições demanda tempo, demanda paciência, demanda um esforço significativo de convencimento dos colegas. Eu acho que passa por aí o problema do eurocentrismo. De realmente, todo mundo agora sabe, bom, isso é um problema, mas e aí, o que a gente faz agora? A gente precisa avançar. Né, como o Mário Jorge falou lá, acho que na mesa anterior, de ontem à noite, a gente sabe muito bem que tem um problema, todo mundo diz que esse problema existe, todo mundo aponta o caminho, mas na hora de fazer, por exemplo, a história global, para tentar encaminhar, aí eu tenho que saber latim, tenho que saber grego e por aí vai, e aí se torna mais complexo. Quando, na verdade, ao meu ver, a gente poderia dar um passo, que seria um passo de síntese, né, um primeiro passo para que aí, ganhando esse fôlego, a gente consiga depois, numa geração que talvez não seja a minha, mas aí avançar em grandes monumentos, digamos assim, grandes livraços que consigam fazer síntese, equipes coletivas e por aí vai. Acho que é por aí o problema. Bom, e aí também comentando, né, essa discussão do eurocentrismo, eu concordo com o Tiago Magela, eu penso que as pessoas confundem, né, eurocentrismo com história da Europa, mesmo porque eu vejo várias Europas. Então, qual Europa você está falando, né? Europa Ocidental, Europa Oriental, Europa Viking, né? E dá para a gente pensar esse conceito de história global, dá para se pensar em história conectada, dá para pensar nessas alteridades com o norte da África, com o Oriente Médio, com a China, com outros lugares. Então, assim, de fato, a gente tem uma bibliografia diversa e cada vez mais no Brasil as pessoas têm feito esforços para mostrar outros medievalismos, né, outras idades médias, né? E aí eu penso que os projetos político-pedagógicos, eles precisam ter essa atualização e, assim, eu vejo que também na Amazônia, região amazônica, você tem medievalistas, você está começando a ter um número de antiquistas, então, assim, cada vez mais a gente vai tendo profissionais nessas áreas e aí nessas regiões, e aí eu penso que dá para a gente refazer e repensar os currículos. Eu acho que um currículo, ele não é alguma coisa estável, estática, ele é sempre mutável, sempre possível de ser repensado. E eu acho, assim, que a gente também tem que ter, assim, eu acho que nos dias atuais, trabalhar com história antiga e medieval é resistência, né? Eu acho que a resistência, ela passa por todos os eixos, tanto da questão de projetos de extensão, quanto na questão de pesquisas, publicações, também quanto em relação ao ensino, né? Então, eu acho que esses 3 pilares é possível a gente fazer, sim, essa resistência e propor projetos. Então, assim, o que eu sempre coloco, né, que eu penso, os PIBICs são importantes, né, mesmo que não tenha bolsa, mas o PIBIC voluntário é importante, os programas de monitorias, né, em história antiga, medieval, são importantes. Eu penso que os trabalhos de conclusão de curso, né, a gente tem poucas universidades, infelizmente, ainda na região amazônica, que oferecem pós-graduação, mestrado em história, que tem-se a possibilidade de pensar a história antiga, pensar a história medieval. Mas eu penso que a gente tem que ter essa resistência. E aí a arqueologia também é uma área que ela pode dialogar com a história, pode ter essa interdisciplinaridade, e aí essa interdisciplinaridade, ela faz com que a área se fortaleça, porque quando você fortalece a arqueologia, você fortalece a história antiga também.
E quando você fortalece a história antiga, você acaba fortalecendo também a história medieval. Porque aí você está mostrando e defendendo áreas que proporcionam uma formação mais ampla para o próprio aluno da região amazônica. Porque, por exemplo, a arqueologia amazônica ela é muito rica, ela é muito importante, ela tem muita materialidade, muita cultura material. Mas, geralmente, na região do Sudeste, na região do Sul, só se conhece a cultura marajoara, se conhece algumas coisas muito bem localizadas sobre a arqueologia amazônica. Então, eu acho que quando você pega todas essas áreas e se propõe a interdisciplinaridade, e a gente acaba-se que todo mundo se fortalece. Né? Então, eu acho que é importante fortalecer isso, e é importante também colocar sempre em discussão o que é eurocentrismo. Porque eu vejo, às vezes, currículos sobre história contemporânea ou currículos sobre história do Brasil completamente eurocêntricas. Então, não é porque você trabalha com história antiga e medieval que você é eurocêntrico. Deixa eu só aproveitar aqui essa sua fala, chegou uma pergunta aqui no chat, e aí você já aproveita, né, e responde, e depois o Felipe até poderia comentar sobre essa questão da interdisciplinaridade, que é inclusive uma das perguntas que eu gostaria de te fazer, né, para entender, para saber se a escola se envolveu nesse processo. Mas antes, só vou deixar a Verônica aqui concluir, porque quem fez a pergunta foi o Renan. Ele diz assim: como trabalhamos a Idade Média na Amazônia, né, com os alunos que lá vivem? Qual a similaridade, ou como podemos exemplificar para eles, qual a praticidade para o aluno saber sobre a Idade Média? Bom, então vamos pensar em vários níveis. A gente está pensando no aluno da educação básica. O aluno da educação básica da Amazônia, ele tem acesso às mídias, né? Ele tem acesso ao YouTube, ele tem acesso a tudo que há nas demais regiões do Brasil, né? Então, a gente tem cinema, tem aí os memes, né? Você tem várias possibilidades midiáticas, né? E que chegam também na Amazônia, né? Eu tenho alunos que curtem, por exemplo, série Vikings, né? Entre outras aí que nós temos na Netflix. Então, todos esses, digamos assim, essas reapropriações, né, da Idade Média na contemporaneidade, ela atrai muito os alunos da escola básica. O aluno da escola básica, assim como o aluno também do ensino superior, gostam bastante de discutir essas idades médias, que é postas muitas vezes por essas mídias, cinema, filme, né, etc. Então, eu acho que isso já é um motivo, já é um tema, uma temática para se refletir o que é a Idade Média, né? E como que essa Idade Média ela está presente na contemporaneidade. Então, essa é uma discussão. Outra é a questão política que nós vivemos, né? O negacionismo, que já foi discutido em outras palestras aí do evento. Então, os alunos também acompanham as redes sociais, né? E aí a gente surge sempre questões sobre Idade Média. Então, quando eu leciono meu curso, eu sempre falo, né, dessas reapropriações, né? E aí, da mesma forma que vocês acham bastante material pela internet, livros, traduções, também se tem na Amazônia, né? Então, assim, não é porque não existe na biblioteca física que o aluno não tem acesso, por exemplo, a livros disponíveis pela internet. Então, assim, hoje você não precisa estar na Amazônia ou fora da Amazônia para ter acesso a essas bibliografias diversas, para ter acesso a fontes. Obrigada, Verônica. Felipe, você gostaria de comentar agora? Seu microfone está fechado. Boa lembrança. Uma vez eu fiquei 5 minutos falando e o aluno não me avisou. Enfim, vou falar um pouquinho da interdisciplinaridade, então, e do envolvimento da escola, né? O Amorim, ele tem um funcionamento bem diferente. Quem puder ir lá no meu vídeo, tem lá uma reportagem do El País, que falou sobre o Amorim e tal, porque lá eles têm uma vertente inspirada naquela escola da ponte, democrática, então há um envolvimento não só
da escola como um todo, mas dos pais também. Então, diversas vezes você está andando pelos corredores assim, é um pai que está cuidando da biblioteca, sei lá, dando um jeito ali no jardim. Isso acontece no Amorim mesmo. Isso, eu conheço o Amorim faz tempo, porque eu fiz estágio lá quando eu fazia física ainda. Lá nos idos anos de 2000 era uma vez, né? E de lá para cá mantém-se o projeto. O projeto começou ali por volta de 2004 e até hoje está assim. Então há sim uma intensa conexão com a escola. A diretora a diretora e a coordenadora, elas são muito próximas dos estagiários, dos monitores que estão fazendo esse tipo de projeto. Elas nos apresentam, por exemplo, quem que é o professor de história, quem é o professor de matemática, quem é o professor de ciência. A professora de ciência, a Marimar, eu já conhecia, né? Então, toda vez que eu ia falar alguma coisa que o arqueólogo usava ali, sei lá, uma régua, paquímetro, tentar aproximar do que eles já tinham visto lá no laboratório de ciências, eu trocava uma ideia com a Marimar, né? Ou, às vezes, ia lá também ver a aula dela, porque a gente ficava esperando chegar a nossa hora, a gente ficava ali com quem a gente conhecia na sala. Então, tem esse envolvimento da escola. Quando a gente não estava no período de pandemia, sempre a gente convidava os alunos, e a escola tinha, por conta dessa proximidade do Amorim com a USP, o Amorim, pessoal, é bem pertinho da USP. Então, isso já é um dado que qualquer pesquisa que for levar em conta, o Amorim tem que pensar. Porque, então, ali, vira e mexe, o aluno escorrega, ele está na USP. O pesquisador, ele aplica as coisas na USP. Os estagiários, às vezes, vão fazer, às vezes não, a maioria das vezes vão fazer estágio ali. Então, ele tem esse privilégio, entre aspas, de estar próximo de uma universidade, que às vezes não é a mesma coisa se você está lidando com uma escola da periferia, né? Esse é um outro ponto também. Então, a exposição que teve em 2016 foi sobre a polis, tal, a escola estava antenada com isso. Então, eu trouxe as fotos para eles, eu falei que agora a gente estava com uma nova exposição sobre os indígenas, que os próprios grupos indígenas foram lá no museu, estavam envolvidos no processo de organização da exposição. A exposição é quase uma profecia, né? Chama Resistência. E isso foi pensado antes de 2018, viu, pessoal? E a questão da interdisciplinaridade na arqueologia, eu acho que eu sou mais historiador do que arqueólogo, né? Eu fiz um mestrado na arqueologia, mas o coração é de historiador, né? Mas eu tenho um pezinho nos dois lugares, é inevitável. Eu não consigo dissociar tanto uma da outra, porque eu não pego um texto, eu vou só apenas ler o texto quando eu estou fazendo a minha pesquisa, ou tal. Eu vou pensar na materialidade do texto, aquele texto original foi feito do quê, foi escrito por quem conseguia ler naquela sociedade. Então, acho que por conta de fazer o curso de História e fazer as pesquisas de iniciação científica, depois o mestrado na arqueologia, eu acabei meio que mesclando essa coisa, e a materialidade está ali para mim já como natural. Mas entra um monte de outras disciplinas que, por exemplo, dos ossinhos que eu falei, a osteologia. A arqueologia não é especializada em estudar esqueleto, mas o arqueólogo ele vai ter que, muitas vezes, ele está escavando, ele acha um esqueleto, e aí, o que ele faz? Né? Ele vai precisar ter algum conhecimento de osteologia, ceramologia, arquitetura, e aí agora nós temos a questão da numismática também, e aí você acaba entrando numas tretas, tipo, história econômica com a galera, né? Dependendo do lugar que você for, você já acaba entrando numas tretas, coisas de moeda. Descobri que tem altas tretas no mundo das moedas. E agora uma coisa recente, que são as reconstituições, as simulações, né? Como o Alex Martírio, o doutor Alex Martírio, gosta de conceitualizar, simulações 3D. Então eu mostro lá, ele monta um joguinho onde o aluno está andando por dentro da casa grega, ele está andando no porto grego, e não só no caso da Grécia, né, tem de Roma, depois o Alex até fez um pós-doc sobre o sambaquis. Então você anda ali com os indígenas da época, naquele ambiente, isso é uma experiência que os alunos gostam bastante, e que a gente consegue puxar essa interdisciplinaridade com a tecnologia, que eu acho que a gente só tem a ganhar, né? E aí, se a gente somar isso com a questão dos jogos, filmes, ele tem até um grupo de pesquisa, o Arise, que analisa jogos, chama Escavando Jogos. Enfim, legal. Eu acho que tem tudo a ver e é sempre produtivo quando a gente consegue interligar as duas coisas. Obrigada, Felipe. Gente, estamos quase aqui, né, no final. Eu tenho mais uma pergunta para o Thiago, mas eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer uma pergunta entre vocês. E aí, se não, eu pergunto aqui para o Thiago. Eu tinha uma. Eu faço rapidinho, eu tinha até uma... Era uma para o Thiago mesmo. Já que vai para o Thiago, já encaminha as duas, né, Thiago? Depois eu troco figurinhas com vocês, que escrevi várias coisas aqui. Lá no começo da sua apresentação,
eu prometo que serei breve, que você fala sobre o tecnicismo, que às vezes essas provas que tem para analisar o rendimento de uma escola, elas não conseguem captar certos aspectos do aprendizado, elas são muito mais presas à, sei lá, gramática, às atas. Isso eu sinto um pouco, eu li com a Morinha, até não foi bem numa dessas provas, e a diretora comenta, e da invasão da sociedade de certos jargões administrativos do mundo, né, para a gente não usar a palavra como se a gente não tivesse medo dela, do neoliberalismo, né, que para mim não é palavrão, é um marco de economia política, mas isso invadiu as escolas. Então, otimizar, eficiência, competição. Eu me lembro de um aluno uma vez me falando por que as escolas públicas, as universidades públicas não podiam ser privadas, porque senão elas não conseguem competir em igualdade com as privadas. Simples, porque educação não é competição, é cooperação, é diferente, é outra lógica, né? Mas eu percebo essa invasão de termos que vem para cima da gente. E é uma das formas que o pessoal está usando para sufocar a história, né? Por que eu vou estudar história? Não é lucrativo, não sei o quê, vem sempre com isso. Eu ia te perguntar como que você pensa isso e como a gente pode driblar esse tipo de coisa, né? Para recuperar a importância do ensino, não ligado só a essa eficiência, otimização, que acaba formando empreendedores de si mesmo, que a gente sabe onde vai dar. Tiago, infelizmente, eu vou ter que te falar que você tem uns 3 minutinhos, tá? Para responder, para a gente encerrar. Eu sei que é difícil. A minha pergunta ia muito no sentido do Felipe, mas eu nem vou fazer ela agora, depois se der tempo, a gente conversa. Por favor. Beleza, essa é uma grande pergunta do Felipe. Felipe, assim, eu acho que tem uma outra palavra que também aparece muito, que é a palavra performance, né, que está associada aos testes de padronização. Então, de fato, para quem trabalha em instituições privadas, isso aparece a todo tempo. Mas a universidade pública também está dentro dessa lógica. O que são as avaliações de, por exemplo, Qualis? Né? Então, um artigo que você publicou numa Qualis A vale mais do que um artigo numa Qualis C. Né? Como é que se mede a qualidade de um artigo? A partir de quê? Só de uma revista que você publicou? É muito difícil. E aí, isso, no caso da apresentação, o que eu queria chamar a atenção é para o fato de que isso vai restringindo a liberdade do professor. Né? Então, o que acaba acontecendo é que a educação vai se voltando para esses testes padronizados. Bom, se ciências humanas não são avaliadas, elas não são necessárias para uma boa educação. Isso tem um implicativo agora, que digamos assim, a redução da carga de ciências humanas no ensino médio. Tá? E agora a gente tem que ficar bem atento. Eu queria fazer esse alerta antes de terminar, senão não vou conseguir fazer esse alerta. Mas a gente tem que ficar bem atento, porque agora a gente tem a BNC formativa, que vai mexer nos cursos de licenciatura. Então está ligado também com essa lógica de uma melhor performance do professor, uma otimização do ensino, ou melhor, uma otimização da aprendizagem, né, para usar o termo do Biesta. E aí eu acho que, para a gente poder fugir um pouco, né, tem um pouco daquela ideia do Sertor de criar estratégias táticas, pequenas táticas. Eu acho que por aí é um começo, não é suficiente, porque a gente precisa de uma grande mobilização. E eu acho que a Ampul tem um papel importante nisso, a cumprir. Por quê? De certa forma, eu sei que eu tenho que ser bem sucinto, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Porque, de certa forma, o que está em jogo aqui é o que a gente pensa de educação para o futuro. Né? O que a gente está pensando de sociedade para o futuro. Então, Felipe, eu acredito que uma forma da gente tentar driblar esse utilitarismo, esse tecnicismo, seja demonstrar para os nossos alunos, a partir das nossas práticas, que o conhecimento e a aprendizagem que eles estão usando podem ser usadas para diversas coisas. Né? Então, você pode usar, por exemplo, para fazer um vídeo no Instagram, pode ser que você use para jogar videogame mesmo. Né? Eu tenho uns alunos que, às vezes, eles saem, eu indico jogos de videogames e eles vão lá jogar o jogo. E aí eles ficam comparando. Ele tá fazendo um processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem ali. Ele está comparando o que ele aprendeu na sala com o que ele está jogando. Né? Então, veja, a gente não, insisto o que eu falei no início, a gente não tem controle do que esses alunos, de como eles vão usar essa aprendizagem. Eu acho que o Besta chama isso de a beleza do risco da educação. Né? Dali pode surgir qualquer coisa. Pode surgir um grande jogador de futebol, que talvez, passeando em Atenas, lembre da sua aula,
como pode surgir um grande político, um cientista político, alguém que vai pensar a sociedade. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa beleza desse risco que a educação nos fornece para demonstrar que algumas coisas a gente aprende e aplica das formas mais diversas, seja para encantar uma outra pessoa, né? Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas meus alunos, às vezes, eles me contam uma coisa que eles aprenderam na aula de ciências. Onde é que ele vai usar isso? Em lugar nenhum, mas aquilo foi um começo de uma conversa. Isso gera empatia. Eu acho que é isso que a educação pode e deve fazer, gerar empatia a partir desses processos de ensino-aprendizagem, para aí sim a gente começar a pensar num outro tipo de educação. Bom, pelo menos é assim que eu estou pensando o problema. 10 Muito segundos. obrigada. Só A gente para precisa... complementar, eu sei que vai acabar agora, mas assim, eu só queria dizer que tudo que acontece na educação básica, ela repercute lá nos cursos de licenciatura em História, tá? Tudo que acontece, essa base nacional como curricular. Sem dúvida. Gente, infelizmente, né, nós temos que encerrar. A gente teria que assunto para mais 1 hora, né? Dessa última fala aqui do Thiago, a gente ainda desdobraria em inúmeras questões, mas temos, né, que passar para a próxima mesa. Então, agradeço aos 3 pelo debate, né, a nossa discussão acho que foi riquíssima, e o chat também retrata isso, estão fazendo muitos elogios aqui para a discussão, para a pertinência, né, das questões trazidas aqui. Então, muito obrigada. Agradeço a todos os participantes aqui, né, pelo YouTube, e faço o convite para a próxima mesa, que começa em 10 minutinhos, tá bom? Obrigada, boa noite.